Esse é o novo Mercedes Classe A Sedã. Essa versão é a versão A220, é uma versão específica aqui dos Estados Unidos. Tem uma motorização diferente da versão do Brasil. A gente vai falar um pouquinho do que esse carro tem, para a gente ver o que cada dinheiro rende aqui e no Brasil. Para quem está um pouco confuso com isso aqui sendo um Classe A, para quem não é tão fanático aí por carro e não acompanhou o lançamento desse daqui, Classe A no Brasil é aquele Classe A antigo, quadradinho, meio crossover, não sei nem como chamar aquele carro que o pessoal criticava muito, que não era um Mercedes legítimo, etc. Aí a Mercedes adotou a designação A para esse carro aqui sedã e a versão hatchback que no Brasil já tem há bastante tempo. Aqui no design da frente do carro, a Mercedes já adotou a linguagem nova que ela está fazendo em todos os novos modelos da linha. Esse farol um pouquinho mais fino, um pouquinho mais agressivo, ao invés daquele farol um pouco mais arredondado, que era tradicional dos últimos anos da marca. Apesar desse carro aqui ser uma versão relativamente básica, lembrando que aqui nos Estados Unidos a Mercedes Classe A não tem versionamento. Não é que nem no Brasil, que tem a versão Style e a versão Advanced. Aqui é uma versão única que você consegue ir colocando pacotes e opcionais. Esse carro de teste que a gente tem hoje aqui tem poucos pacotes, ele está num versionamento um pouco mais básico. Mesmo assim, ele tem uma frente bem bonita, com essa grade aqui nesse padrão que a Mercedes está adotando, né, esses hexágonos indo em direção ao centro. Para quem está curioso, essas grades todas, boa parte delas são grades de entrada falsa de ar. Aqui é falso, só um plástico. Toda essa grade da frente e uma partezinha aqui da grade frontal. O resto é aberto. Aqui na frente, essa versão conta com rodas 17 polegadas. É uma roda bonita, uma roda bem básica da Mercedes, mas compõe bem esse carro. A gente está com 205 55 aro 17 e tanto na frente quanto atrás tem freio a disco sólido. O carro tem uma boa parada, ele tem uma boa frenagem. Eu particularmente gosto dessa traseira, eu acho que ela de certa forma até não sei se ela casa muito com o carro, mas ela é uma traseira bonita, tem uma linguagem moderna, eu acho que deixou um estilo bacana para esse carro. A gente tem duas saídas de escape, mas infelizmente são saídas falsas. A saída do escapamento está nessa região aqui, mais para trás e virada para baixo. Isso aqui é meramente estético. Em termos de porta-mala, essa é a grande vantagem da versão sedã versus a versão hatchback. A gente tem 430 litros aqui de capacidade, tem pontos de fixação em todo o porta-mala e, honestamente, ele tem uma abertura e uma profundidade de altura muito bons. Não é aquele tipo de porta-mala que até tem litragem, mas tem um monte de canto e você acaba não aproveitando. Aqui ele é bem quadrado, ou seja, você consegue entrar com uma mala aqui e ela não vai ter nenhum problema lá dentro para caber. Mas, por ser sedã, ele tem um pouco aqui de um degrauzinho, talvez dificulta para pegar algum item pesado. O principal competidor desse carro é o Audi A3 Sedã. É um carro que tem mais ou menos a mesma pegada. Carro de tração dianteira, um sedã relativamente compacto, com alto nível de luxo. Mas em termos de tamanho, ele também compete com carros não tão luxuosos. Então, por exemplo, o Elantra, que é um carro que a gente acabou de gravar um review, a gente deixa aqui no card para vocês acompanharem, é um carro que tem exatamente essas proporções, comprimento idêntico a esse aqui. Claro que é outra categoria, a Mercedes aqui acaba entrando numa categoria mais luxo, mas é o mesmo tipo de carro e proposta, provavelmente vai atender o mesmo público, só que bolsos diferentes. Diferente da versão do Brasil, a versão americana conta com um motor 2.0 litros, 4 cilindros, turbo. É um motor diferente da versão do Brasil, em termos de litragem, torque e potência. Apesar desse motor ser bem maior, ele acaba não entregando muito mais potência que a do Brasil, embora a gente não tenha ainda nenhum teste feito na do Brasil, a gente não sabe como é que esse motor está reagindo, mas esse daqui, a gente já fez um vídeo das primeiras impressões e o motor responde muito bem, tanto em retomada, tanto em saída, tanto quando você está já tentando ultrapassar em alta velocidade, né, acima de 100, 120, 150 km, ele vai numa boa.
É um motor que desenvolve muito bem para o tamanho e peso desse carro. Um ponto interessante desse motor é que ele realmente é turbo, não no sentido de ter lagging, né, de ter alguma lentidão na aceleração, mas em termos de barulho. A analogia que acho que eu posso fazer é a Fórmula 1 2014, né, acho que o primeiro ano da Fórmula 1 com motor 1.6 turbo, é isso aqui. Você escuta a turbina o tempo inteiro. Você rela no acelerador, você escuta a turbina trabalhando bem forte. Então não dá para se enganar, achar que isso aqui é um motor aspirado, porque ele tem muito som de motor turbo, que é legal, é gostoso de ouvir, mas foi uma característica que marcou muito assim que a gente começou a dirigir o carro. Aqui no interior é onde a Mercedes sempre brilha, né? Nos últimos anos, essas últimas versões dos carros das Mercedes, o interior tem sido uma coisa assim de cair o queixo. Quando a gente olha para Série E ou Série S, né, a gente sempre tem um interior que é assim deslumbrante. No caso aqui do Classe A, claro que é uma versão de entrada, né, um carro mais acessível, né, do que esses outros, que é que 140, 170 mil reais é algo acessível, mas mesmo aqui a execução é muito boa. Os materiais são de ótima qualidade. A única ressalva que eu faria é que talvez a Mercedes foi naquela linha de economizar onde dá. Então, onde você toca e onde você vê, os materiais são muito bons. Você tem couro aqui, tem material que pode ser couro, imitação de couro, pelo menos é um plástico macio. Tem esse black piano, né, ao redor das saídas de ar, aqui no console central também. Então, materiais muito bons, onde a gente percebe que ela deu uma economizada, né, aqui na porta, na parte que, teoricamente, a sua mão não vai alcançar, que é a parte onde ela fecha e a parte de baixo. E aqui atrás também, na coluna B, também é plástico. E partes baixas, obviamente, é tudo plástico duro. Mas, óbvio que também imagino que ninguém estava esperando nesse tipo de carro que o carro fosse padrão Bentley, não é essa a ideia, mas onde os seus olhos batem e a sua mão toca, o carro tem uma execução de primeiríssima, padrão Mercedes, padrão carro alemão. Aqui no volante, a Mercedes conseguiu comprimir, né, consolidar todos os comandos que você precisa para o carro. Então, do lado esquerdo, a gente controla todos os comandos referentes à tela que está aqui na frente, né, no Gauge Cluster, aqui na frente do volante. E aqui no lado direito, tudo que está na central aqui de multimídia. O que é muito legal, ela tem um sensorzinho, né, aqui nos dois lados que funciona como se fosse um mouse de bolinha. Você consegue, passando o dedo, tomar todas as ações, tanto para cima, para baixo, para o lado, ou clicar no que você quer fazer em ambas as telas. Aqui do lado esquerdo também, a gente tem o piloto automático, né, adaptativo, então você consegue colocar aqui velocidade, tudo aqui do lado esquerdo. O freio de mão, obviamente, nesse carro é eletrônico, né, ele é elétrico, está aqui do lado esquerdo. É um botão que tenta simular um pouquinho o movimento. Se você empurrar, ele puxa o freio de mão. Se você puxar, ele libera o freio de mão. Não é muito intuitivo, mas enfim, a maioria dos fabricantes está adotando freio de mão desse jeito. Todas as versões que a gente tem visto do Classe A pelo mundo, Brasil, Estados Unidos incluso, tem um câmbio de 7 velocidades. Este câmbio ele é colocado na coluna de direção, tá? Aquele câmbio estilo americano, né? Que você puxa para baixo para ir para o D, puxa para cima para o R e aperta um botãozinho para o P. É uma escolha assim interessante porque libera espaço sempre aqui no console central, mas não é um câmbio muito bonito, né, de se olhar. Além disso, esse carro conta com pedal shift, né? Então padrão, na esquerda diminui, direita aumenta, mas é um pedal shift acoplado à direção, ao volante aqui. Então você vira o volante, ele vira junto com o volante, ele não está preso na coluna de direção. Em termos de espaço de armazenamento, esse carro leva nota 10, a gente tem aqui 2 porta-copos, que inclusive tem um acionamento para diferentes tamanhos de copo, né? Se for um copo menor, que nem uma latinha de energético, a gente consegue diminuir aqui o porta-copo com 2 botões. Todas as entradas USB já são USB-C, então a gente nem vai conseguir agora, nesse momento, testar o iPhone aqui no sistema, porque todas as entradas, inclusive a que faz o parelhamento aqui com o sistema, é USB-C. Aqui dentro tem uma outra para carregamento, também USB-C, e é um espaço bem fundo. O console central tem uma abertura bem interessante, você abre aqui por esse botão, então é sempre aquela lógica do mínimo trabalho possível, né? E esse acionamento abre ele pelo meio. Você consegue fechar um lado independente do outro, então dá para ainda uma pessoa ficar com o braço aqui apoiado, enquanto a outra enfia a mão para pegar alguma coisa. E esse acionamento, quando a gente fecha, ó, ele é super suave, ó. Encostou, ele está fechado. Pode parecer que é algum sistema de ímã e tal, mas são 2 aletinhas de plástico que seguram essa portinha. Tanto é que se você tentar puxar,
ele não abre de jeito nenhum. É um sistema bem inteligente e bacana. No sistema aqui de multimídia do carro, a gente tem bastante configuração, bastante ajuste. Ele integra com celular, parte de mídia também. E todo o comando dele pode ser feito meio touchscreen, se você quiser já ir tocando e fazendo os ajustes por aqui. Ou, se não quiser alcançar a tela, a gente pode usar esse, vamos chamar de mousepad, nessa telinha aqui embaixo, para fazer esses acionamentos. É bem fácil, intuitivo, é cômodo, né? Você acaba encostando o braço aqui no console central e fazendo esses movimentos. Então, acho que ter as duas opções é bom. O sistema antigo da Mercedes, que não permitia o touchscreen, que era meio ruim, né? Para você colocar um endereço no GPS e coisas do tipo. Uma das formas que a gente tem de acionar comandos do carro, apesar desse aqui não estar com o serviço online habilitado, mas é falando em Mercedes para ela fazer para a gente o que a gente quer. Tem uma série de funcionalidades que ela consegue comandar. Só que um ponto aqui, pelo menos dessa versão americana, é que tem que falar com um sotaquezinho de americano, porque em Mercedes ela não vai entender. Hi Mercedes. How can I help you? Turn on radio to 93.9 FM. Esse é um carro muito bom para lugares quentes, como a gente está aqui no sul da Flórida, porque para os 2 passageiros aqui da frente a gente tem 5 saídas de ar. E inclusive, se a gente colocar ele no máximo, ele faz uma ventania muito boa. Então, para lugares em que o calor é forte, né, Nordeste do Brasil, por exemplo, esse carro é perfeito. O volante, além dele ter uma pegada bem bacana, né, ele tem um grip legal, ele tem até esse espaço aqui para o dedão entrar, ele tem um ajuste de coluna bem grande. Ó, essa altura, e a gente consegue trazer ele bem perto, ou seja, dá para ficar bem espremidinho só com o volante. Então isso é bom, que acomoda todo tipo de tamanho de pessoa, né? Uma pessoa que tem perna comprida, mas braços talvez não tão compridos, ele conseguiria sentar bem para trás. Vamos ver o máximo que o banco vai aqui. Vai tão longe que eu não consigo quase nem alcançar os pedais. E consegue trazer o volante bem para frente ou bem para trás. Aqui atrás o espaço é surpreendentemente bom para o tamanho do carro. Então, além da gente ter um bagageiro bacana atrás, em termos de espaço, eu tenho uns 8 dedos aqui de espaço entre o joelho e o banco da frente. O banco da frente está para minha altura, tenho mais ou menos 1,75, então para pessoas desse tamanho tá tranquilo. Outra coisa que eu achei interessante é que no assento a gente tem aqui na lateral um certo vinco, né, que meio que prende a sua bunda aqui em lugar, né? Não é um banco 100% reto. Então quem senta aqui tem um pouco mais de apoio, especialmente até aqui na lateral, que o banco tem uma rebarbinha. Os Isofix são abertos, não tem nenhuma capinha, então não tem risco de perder a tampinha que iria aqui, então até facilita colocar a cadeirinha também. Aqui atrás a gente tem 2 saídas de ar, um porta-objeto, né, um porta-moeda, alguma coisa do tipo, e 2 saídas também USB-C de 5 volts. Porta-revista em ambos os bancos e, de novo, honestamente, bastante espaço, tanto de perna quanto até lateral e de cabeça. Aqui no meio a gente poderia ter mais uma pessoa, obviamente sentada, ou usar o descansa-braço, que conta com 2 porta-copos, e acho que a Mercedes está sendo bem criativa nos porta-copos. Ele é todo flexível, né, para acomodar copos diferentes. Então, isso aqui, ó, tem pressão, e aqui no meio, quando você põe o copo, ele abre essa aleta aqui, ó. Sistema bem pensado, embora talvez isso aqui na mão de criança, muito tempo, um pouquinho mais de força, acaba quebrando. Mas é um sistema bem bacana. Aqui na porta, é uma porta simples, aqui é tudo plástico duro, mas aqui é um material couro ou imitação de couro, e aqui é um plástico macio. Uma porta bacana aqui para o espaço de trás. Outra coisa que é interessante, a gente tem trava e destrava da porta individual. Então essa trava e destrava é para destravar somente essa porta. Mas também, de certa forma, é até meio inútil, porque todas as portas aqui do carro têm o destravamento por 2 acionamentos, né? Você puxa uma vez, ele destrava a tranca, e puxa mais uma vez, ele abre a porta. De certa forma, isso é um pouco arriscado, né? Quando você tem criança aqui atrás, que porventura fique brincando com isso, a porta naturalmente vai abrir. Ali a gente tem a tranca anti-criança, vamos dizer assim, e é um acionamento bem fácil de fazer. Basta você puxar aqui para baixo, está destravado, para cima a trava está feita. Essa é a chave do modelo Classe A Sedã.
pelo menos aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente faz travamento das portas, a abertura para abrir o porta-mala e um botão de alarme. Se você segurar ele aqui uns 2 segundos, ele começa a soar alarme, buzina e assim por diante. O mais interessante é que não é uma chave de keyless go, que eles chamam aqui, né? Ou seja, eu não consigo travar o carro aqui pela maçaneta e nem destravar. Tá trancado, o carro não abre e não tem nenhum botão aqui, né, onde você põe o dedo que ele destrave. Então, para destravar o carro, tem que ser na chave. Mas, quando a gente está dentro do carro, obviamente, aí é uma chave keyless start. Você dentro do carro, com a chave perto de você, o carro liga. E por que isso, né? Por que essa chave não abre a porta? Porque isso é vendido aqui nos Estados Unidos como um opcional. Até queria saber de vocês no Brasil, como que esse carro está vindo nas versões Style e Advance. Se puderem colocar aqui no comentário, eu agradeço. Como é que é aqui nos Estados Unidos? É uma versão só, como eu falei, versão classe A sedã, tração dianteira, ou o Formatic, que é a tração nas 4 rodas. E aí todos os pacotes opcionais que você quer no carro, você vai adicionando. Então é uma versão só que você vai dando upgrade. Aqui nos Estados Unidos ela tem 7 pacotes que você pode adicionar a essa versão básica aqui. Primeiro que tem aqui no site da Mercedes é o pacote AMG, então é um pacote estético, que você vai ter roda 18 polegadas, vai ter um para-choque, uma traseira um pouco diferente, vai ter toda a parte de tapete da AMG e coisas do tipo. A outra coisa que a gente pode ter, que aí é um pacote Plus desse AMG, então é um ou outro, é o AMG com pacote noturno. Então ele vai ter uns detalhes em preto no carro para ser um pouco mais cara de AMG. A gente tem a iluminação exterior, que aí os faróis da frente passam a ser de LED e passam a ser adaptativos, né? Então, quando não tem ninguém perto de você na sua frente, ele põe o farol alto. Na hora que ele detecta algum carro indo ou vindo perto de você, ele baixa o farol alto para não atrapalhar essa pessoa. Tem o pacote Premium, que tem assistência de blind spot, tem o sistema de chave para você conseguir entrar aqui, que é o que eles chamam de keyless go e hands-free access. Então você consegue entrar sem ter que pegar na chave. E, talvez acho que até o mais importante desse pacote, o sistema de tela, que nesse carro aqui vocês puderam ver que aquela tela, se não me engano, 7 polegadas, ela passa a ser aquela de 10 e 25 polegadas, que é o que vocês veem na foto, que parece uma grande tela, né? Tanto o Gauge Cluster aqui na frente do volante, quanto a parte de multimídia é uma grande tela quase que integrada. Além disso, tem o pacote de multimídia, que é a parte de navegação, realidade aumentada e sistemas de placa de trânsito. Então o carro consegue ler as placas e te coloca ali o que ele está lendo, tipo limite de velocidade e coisa do tipo. Além disso, a gente tem o pacote de assistência ao motorista, e aí todas as partes de segurança e carro dirigir sozinho, né, o self-driving. Então ele tem o blind spot, tem limite de velocidade, tem assistência de freio, direção evasiva, ou seja, ele conseguir desviar de um obstáculo, manter a distância do carro da frente, adaptativo, etc, etc. Isso, pra vocês terem uma noção, custa $2.250 a mais em cima do preço básico desse carro, que está $32.500. Se você for na versão dianteira, a versão tração nas 4 vai para $34.500. Além disso, por último, a gente tem a assistência para estacionamento, então não só a câmera 360, mas também a assistência de parar, né, o carro estacionar para você sozinho. Ou seja, aqui a gente não tem as versões, mas a gente consegue tirar esse carro de $32.500 para seus $45.000, quase que tranquilamente, colocando os opcionais. No Brasil, ao invés de ser assim por pacotes, opta-se em colocar 2 versões, né? Uma de 140 mil e uma de 170 mil, Style e Advance. Então, se vocês puderem colocar pra gente aqui nos comentários qual é a diferença entre uma e outra, a gente agradece. Dirigindo aqui a classe A 220, a gente percebe que existe bastante diferença entre o modo Comfort e o modo Sport. O carro fica muito mais perto, as trocas de marcha mais azedas, né? Elas ficam mais precisas e obviamente o carro se mantém sempre numa marcha mais baixa, o giro mais alto, para o carro ficar mais esperto. Eu particularmente sinto muito pouco delay aqui por causa do turbo, né? O turbo lag, para mim tem muito pouco, senti muito pouco. Acho que é um carro que tem uma potência até além do que ele precisa para o tamanho dele, mas que é bom. Sempre é bom ter um pouco mais de potência para uma ultrapassagem, passa um pouco mais de confiança. Queria voltar e falar da questão das travas, né? A gente acabou de comentar que todas as portas têm um destravamento próprio, não só o botão, né, que faz o destravamento da sua porta, mas também, obviamente, se você puxar 2 vezes, a primeira destrava a tranca, a segunda abre a porta.
Isso obviamente não é muito bacana quanto à segurança, você tem que sempre lembrar de acionar a trava de segurança para criança ali na porta, que é algo que assim, a gente mexe uma vez na vida, né? Ou você deixa travado ou você deixa destravado, mas enfim, isso é um ponto só de atenção se você vai transportar muita criança atrás. Uma das coisas que a gente percebeu também é que se o carro está no D e a porta do motorista abre, para dar esse exemplo, aí sim o câmbio vai para o P automaticamente, mas isso não acontece com as portas traseiras. Vamos aproveitar que a gente está aqui num farol vermelho, vamos fazer um testezinho de aceleração. A gente vai fazer um 0 a 100 aqui rapidinho, que aqui dá para fazer, e aí depois na edição a técnica aí coloca 0 a 100 quanto tempo deu. Ó, vamos lá. Acho que ele deu uma cantada. 100. Ó, depois a gente descobre quanto que deu. Esse é o Classe A Sedã A220, versão americana, que conta com motor 2.0, 4 cilindros turbo. É um pouquinho diferente da versão brasileira, a gente sabe disso, mas é um carro que me agradou muito. Tem uma proteção contra ruído de fora, né, e barulho de pneu, vento muito boa. Esse motor 2.0, não posso falar do 1.3 na versão brasileira, mas esse 2.0 é muito bom. Ele responde bem todo o nível, né, de giro em todo tipo de velocidade, seja retomada, seja saída, ou seja já um pouquinho em alta velocidade. Ele não grita, parece que o motor sobra para esse carro que tem 1,5 toneladas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está interessado nesse carro. Deixe nos comentários que outro carro vocês gostariam que a gente gravasse. Obrigado, Wallace Oliveira, pela sugestão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peça mais carros, é um prazer atender os pedidos. Se inscreva, dê like, clica no sininho para receber os próximos vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu!